aí, galerinha do terceiro ano, tudo beleza com vocês? Então, pessoal, primeiro eu quero agradecer todo mundo que fez a cartinha pra tia Renata, tá bom? Agradeço muito pelas cartinhas. Eu tô sentindo muita saudade de vocês, mas logo logo isso vai acabar. Na verdade, já está acabando, né? Então, a gente vai se encontrar logo logo lá na escola. Hoje nós vamos ter a aula de redação. Na aula passada, a gente concluiu o nosso gênero textual de carta. Daí, hoje, eu trouxe um novo gênero textual pra gente estudar nas aulas de redação esse mês, são as tirinhas. Mas, tia, o que são tirinhas? Nós sabemos, pessoal, que a história de quadrinhos, além de ser muito divertido, ele possui uma estrutura de vários quadros, né? E textos em sequência, em uma ordem, para a gente seguir na leitura. E nós sabemos que em cada história de quadrinho existe ali um conflito, existe um desenvolvimento do texto, né? E um desfecho, um final da história. Já as tirinhas, elas são histórias mais curtas, envolvendo poucos personagens. E a história é mais curta, é mais breve do que a de história de quadrinhos. Diferente das histórias de quadrinhos, as tirinhas as histórias das tirinhas são desenvolvidas em até 3 ou 4 quadrinhos. A primeira característica de tirinhas, eu vou trazer aqui para vocês. O primeiro exemplo é essa tirinha aqui, que tem apenas um quadrinho, mas a gente consegue entender o contexto da história contido nesse quadrinho. Vamos lá. A gente tá vendo aqui nesse quadrinho que, do lado direito, lá no cantinho, o coelhinho da Mônica está numa pedra com um nó na orelha. No meio, nós vimos um rio e, do outro lado, o Cascão olhando com um olhar desconfiado e a Mônica expressando que está muito brava por terem dado esse nó. E o balão do Cebolinha diz assim: por que você acha que fui eu quem deu os nós na orelha do seu coelhinho? Pessoal, para quem não tem o costume de ler gibi ou quem não sabe, o Cebolinha, pessoal, ele troca o R pelo L. Então, ele fala orelha mesmo, tá? Em vez de orelha, ele fala orelha, tá? E aí, pessoal, analisando, né, o contexto aqui da historinha, por que vocês acham, ou por que a Mônica está achando que foi o Cebolinha que deu os nós na orelha do Sansão? E aí? Ele é o único que está completamente molhado. Então, isso significa que ele entrou dentro do rio, que fica aí no meio, né? Ele atravessou o rio para ir lá no Sansão. Então, por isso que foi ele que deu os nós na orelha do Sansão. Certinho? Então, a gente pode observar que, mesmo tendo só um quadrinho, só tendo um balão com fala, a gente consegue entender o enredo, o desenvolvimento da história. A gente consegue entender o desenvolvimento da história e o desfecho, certo? Mesmo tendo só um quadrinho. E algumas vezes pode ter nenhum balão de fala. Aí eu trouxe para vocês uma tirinha sem nenhum balão de fala pra gente poder ver, né? Que a gente consegue entender mesmo sem ter a fala. Vamos lá. No primeiro quadro, nas bochechas do Cascão, há vestígios de sujeira. Ou seja, o Cascão ele está sujo. No segundo quadro, pessoal, a gente observa o quê? Que é um vento, uma ventania, com lixo, com papel, com sujeira, realmente. Então, esse vento passa pelos dois, com resquícios de lixo. Então, no terceiro quadrinho, a gente vê que o Cascão fica muito bravo. Aí o detalhe, pessoal, é que o Cascão, ele não gosta de limpeza. Então ele ficou bravo porque o vento levou a sujeira dele. Ele é um menino sujo. Então a sujeira que estava na bochecha saiu e o Cebolinha ficou chateado por estar sujo. Pessoal,
trouxe só mais um exemplo aqui pra vocês sobre a tirinha, né? Sem os balões de fala. Pra mostrar pra vocês que realmente a gente consegue entender somente com as imagens. Então, vamos lá. Primeiro, a gente observa que a Mônica está carregando uma rede, né? No primeiro quadrinho aí, feliz, porque vai balançar na rede. No segundo quadro, ela observa, pessoal, que esse homem está cortando uma árvore. E aí, era uma árvore que ela iria usar para poder sustentar a rede. Como ele cortou a árvore, então, no terceiro quadrinho, a gente observa que ela arrumou uma solução. Colocou ele para segurar no lugar da árvore, já que ele cortou esse bem da natureza, né? Que é a árvore. Certinho? Então, agora, pessoal, eu preciso que vocês usem o caderno de português para poder escrever no caderno sobre o conceito dessas tirinhas. E aí, pessoal, é esse texto que eu trouxe para vocês sobre as tirinhas. Como a gente pode estar identificando as tirinhas, a diferença entre as tirinhas e as histórias de quadrinhos, há algumas características das tirinhas e algumas características das histórias de quadrinhos, para ficar mais fácil para a gente poder identificar as tirinhas, certo? E claro, por essas características, também saber diferenciar as tirinhas das histórias de quadrinhos. E aí, galerinha, eu trouxe esse quadro com as características mais importantes, mais relevantes das tirinhas, certo? Essas características vão ajudar a identificar as tirinhas e diferenciar das histórias de quadrinhos. A gente viu que a primeira característica é a presença de poucos personagens, diferentes das histórias de quadrinhos, né, que tem muitos personagens. A segunda característica é a história breve, é curtinha, não leva várias páginas. E aí, pessoal, vem essa terceira característica, o uso de diferentes balões para representar situações variadas. E aí, pessoal, esses diferentes balões é o que nós veremos na próxima aula. Vou trazer para vocês exemplos, né, de diferentes balões para vocês observarem como o uso do balão faz diferença na nossa leitura. Vocês acham que não? Mas existem inúmeros tipos de balões e que cada balão expressa um sentimento ou uma condição do personagem. E é muito importante saber diferenciar todos eles, certinho? A gente viu hoje também que a história, ela se desenvolve em até 4 quadrinhos, né? E que esses 4 quadrinhos podem ou não podem ter os balões de fala. E aí, a gente consegue entender a historinha, a tirinha, mesmo sem o balão de fala. Então, pessoal, essa foi a nossa aulinha de hoje de redação. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso novo conteúdo, né? Que são as tirinhas. Copie, tá? No caderno de português sobre o conceito das tirinhas. Lembrando das margens, caligrafia bonita, tá bom? Quem teve dúvida, né? Quem tem alguma questão, alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Não esqueçam, pessoal, de comentar o nome de vocês com as iniciais dos sobrenomes nos comentários, tá? Tem muita gente que tá assistindo a aula e está esquecendo de colocar o nome. Por favor, não esqueçam, viu? Senão a tia Renata não sabe quem assistiu e quem não assistiu a aula. Combinado? Um beijo para todos vocês. Um beijão mesmo. Eu tô com muita saudade de vocês, tá bom? Mas fiquem em casa, que é de suma importância nesse momento vocês ficarem em casa, tá bom? Um beijo e tudo de bom.